Nenhum dos nossos times aqui, olha só, eu falei com todo mundo à disposição, botou o Rames Rodrigues. Nenhum. Menor possibilidade. Nenhum. E eu falei assim, meu primeiro reserva é o Luciano. Eu acho que sabe por que não botamos? Porque é impossível o Rames Rodrigues estar apto 100%. Diga lá, Caio. Cara, eu vou te falar que eu acho até chato o papo de Rames Rodrigues. Qualquer treinador que chega, qualquer pessoa, sempre o papo é o Rames. Parece que o São Paulo é o Rames. A gente é muito maior que o Rames. Ele é um jogador que está à disposição, que é caríssimo, que deveria entregar mais do que entrega e não está entregando. Eu não acho que o São Paulo é dependente dele. E se ele entrar, fizer gol, der assistência, que seja titular. Mas pelo nome, eu jamais escalaria. É que ele não está à disposição, então, né? pelo que eu vi do Rames, mas na Colômbia ele joga... Cara, eu torço pro São Paulo, não pra Colômbia. A minha referência é o que eu vejo no Morumbi, não no que eu vejo em... Um corte pra esse Eu não jogo no São Paulo pra Colômbia, torço pro São Paulo. Não é o que eu vejo em Guayaquil, é o que eu vejo no Morumbi. Guayaquil no Equador ainda. Mas vocês entenderam. Claro. Agora, essa história do Rames, isso que você me falou, agora me bateu um negócio aqui. De todo mundo perguntar do Rames, não, porque o Rames, e agora o Rames? Chega lá o porteiro novo, pô, e o Rames vai jogar? Não tem a ver com o jeito que o Rames foi tratado no São Paulo, e aí vou incluir, por exemplo, o Muricy, que fez a live com a gente, falou assim, o Rames tem que jogar. Ele sempre foi uma primadona, né? Mas no São Paulo ele não foi um pouco mais, por conta de toda a circunstância. Não, é o Rames, chegou o Rames. Não tem um pouco também de um ambiente que fez o cara ser demandado o tempo todo? A ponto do Carpini, e aí eu dou até razão pra ele, o cara teve que engolir o Rames goela abaixo. Porque o Muricy falou, vai jogar. E ele jogou. Ele começou a cair nessa entrevista. Começou a cair, eu acho. Muita gente acha isso, né? Essa entrevista, ela... Ele começou a cair no boleiragem. Na verdade, essa entrevista aconteceu numa terça-feira. A gente estava aqui. Eu não lembro exatamente qual que era o convidado. E a gente já estava com a entrevista marcada para terça-feira à noite, porque não tinha jogo do São Paulo durante a semana. O Muricy só podia terça à noite. Aqui durante o Tricolaços eu recebi uma mensagem da direção do São Paulo com a seguinte pergunta: que horas vocês vão começar a live com o Muricy? Aí 8 da noite. Aí vocês não podem começar antes? Eu falei, que coisa estranha. Daí eu falei, por quê? É porque a gente tem uma informação em primeira mão que ele pode dar para vocês na entrevista. Daí eu falei, qual é? Daí o Rames Rodrigues vai ser reintegrado. Foi com o Silas que estava aqui? O Leandro tá lembrando. Acho que o Silas estava aqui. A gente desceu a marreta no Rames, tal, não sei o que, o Silas também. E aí, então, a entrevista é a entrevista de reintegração do Rames, explicando por que aquela história, veio pedir desculpa para não sei quem, se retratou com o grupo, a história toda, tal. É que tá, Tironi, eu entendo, porque todo mundo teve a leitura que o Caio teve, que o Carpini começa a cair com a entrevista e com a inclusão do Rames a fórceps. Porém, eu, que conheço bastante o Muricy e o entrevistei também, a minha conclusão daquela entrevista era: o Rames foi reintegrado porque todo mundo do São Paulo quis, não foi só o Muricy, inclusive o presidente do clube. Mas essa informação é correta? É. O São Paulo quis ou não tinha para o que fazer e trouxe? Eu estou perguntando esse elemento também esteve presente o tempo todo. Eu acho que o empresário dele deu uma trucada. Sim. Não tinha, mas a circunstância ali era: temos um cara, não pagamos o cara ainda, vamos aproveitar o cara. E até hoje, eu não entendi da entrevista do Muricy, esse cara tem que ser titular absoluto do São Paulo e jogar todas as partidas. Como, você entendeu? Sim. Não é que o Carpini é obrigado a escalá-lo, é obrigado a utilizá-lo, assim como qualquer outro jogador do elenco. E aí o que ficou ruim, eu acho o seguinte: o Carpini, ele não pescou nem os sinais que o Rames deu, porque o Rames volta em Brasília contra a Inter, entra bem, dá um passe, faz um gol. Contra o Palmeiras, nesse jogo do 3-4-3, ele entra muito bem. Não é que ele entra pouco bem, não. Ele joga 20 minutos. E aí o Carpini, de novo, ele se perdeu em algumas situações. Primeiro, ele não pescou o sistema que tinha viabilizado o Rames bem em alguns minutos e joga ele no lodo de Itu para jogar aquele segundo tempo inteiro, por pouco não eliminado. Aí já desgasta o cara, assim como o Rafinha, os caras entram no pântano.
E aí vem o Novo Horizontino. A torcida começa a pedir Rames. O Carpini põe o Rames faltando quantos minutos para acabar o jogo lá contra o Novo Horizontino? E aí tem um negócio de não bater o pênalti. Então eu acho que, na verdade, cara, o Carpini acho que não era obrigado a escalar o Rames e mais 10. Ele era obrigado a utilizar o Rames como utiliza outros jogadores. Só que ele tem tem, né? Vai ter que melhorar. Uma grande questão. Ele tem uma dificuldade imensa em substituir. Que eu nunca vi num treinador na minha vida. Ou de fazer as 5, ou de como fazer as trocas. A questão lá da polêmica do Talheres. Vou trocar ou não? Vou esperar 8 minutos. Ficou naquela situação, não vou trocar, toma o gol. Então, tipo, essa foi pra mim a maior dificuldade do Carpini, as substituições. E o Rames, pra mim, poderia ser sempre uma substituição, ou de vez em quando. Mas o que eu acho que talvez a ideia do Muricy tenha sido utilizar o cara em algumas situações, em algumas partidas como titular, sim, mas não fazer um time em torno dele, porque é impossível. Porque nenhum time a seleção da Colômbia joga 2 vezes por mês. Aí é uma outra situação, né? É uma outra circunstância. Vou guardar essa frase aqui. Não torço para a seleção da Colômbia. Não torço para a seleção da Colômbia, torço para São Paulo.